A gente está trazendo aqui para vocês, já trouxemos o resultado da pesquisa de São Miguel dos Campos e agora vamos trazer o resultado da pesquisa da cidade de Coqueiro Seco, fica na região metropolitana da nossa capital. Um abraço aí para todos de Coqueiro Seco. Então aqui, ó, vamos aqui para o nosso telão, onde a gente vai trazer aí o resultado dessa pesquisa, né? Pesquisa, claro, registrada. Então tá aqui, ó, o instituto que fez é o Alagoas Pesquisa, a cidade é a cidade de Coqueiro Seco e foi realizado este questionário no dia 23 de setembro de 2024. A pesquisa ela é registrada no Tribunal Superior Eleitoral, no Tribunal Regional Eleitoral, sob o número 05102/2024, 05102/2024. Vamos, por favor, para o próximo quadro. Aqui tem alguns dados, baixa aqui um pouquinho, aqui tem alguns dados, especificações técnicas, né? A pesquisa ela é uma pesquisa quantitativa. A gente tem dois tipos de pesquisa, a qualitativa e a quantitativa. Então, essa aqui é uma pesquisa quantitativa. As entrevistas e a margem de erro. Foram feitos 500 questionários, né, lá nos povoados e nos bairros da cidade. E a margem de erro máxima é estimada, se aproxima, de 4,2 pontos percentuais. A data da coleta, como nós já dissemos, foi 23 de setembro. O público-alvo é a população acima de 16 anos da cidade de Coqueiro Seco. A gente tem aqui, ó, método da coleta, né, que foi feito, foi presencial. Os dados, todos eles são do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e do IBGE, Instituto Brasileiro de Estatística, né? As fontes de dados são 95% de confiança. Vamos agora para o primeiro resultado, né? Nesse próximo quadro aqui a gente vê, ó, a pergunta que foi feita aos eleitores de Coqueiro Seco. Se as eleições fossem hoje, em quem o senhor ou a senhora votaria para prefeito? Então, esse é um resultado geral e esse primeiro resultado é espontâneo. Da mesma maneira que eu já expliquei, não é colocado o nome dos candidatos, tá? Não é citado os nomes dos candidatos. Nessa pergunta, o Jadielson pontuou com 55% dos votos. Segundo lugar, Ronaldo Alexandre, com 23% dos votos. Em terceiro lugar, Tadeu Fragoso, com 4% dos votos. Branco e nulo, 1%. Não sabe, não respondeu, 17%, né? Lembrando que sempre que a pergunta é espontânea, sem citar os nomes, esses dois números, eles são maiores, né? Eles aumentam, tá certo? Então vamos agora para o próximo bloco, né? Próxima etapa, que é a pergunta estimulada, a pergunta onde é dito o nome dos candidatos, né? Chamam também pesquisa induzida, né? A pergunta é induzida. E a pergunta é essa aqui, ó, que foi feita. Se a eleição fosse hoje, em quem o senhor votaria para prefeito? E aí cita o nome dos 3 candidatos, né? E aí o eleitor ele vai escolher. Então, nesse caso, o Jadielson ele passa para 60%, ele cresce na pesquisa induzida, quando é citado o nome dele, ele cresce. Ronaldo Alexandre, ele permanece no mesmo patamar. Se vocês forem observar aí, ele também teve 23% no quadro anterior, né? Eu vou fazer isso aqui com detalhes daqui a pouco. Tadeu Fragoso cresce 1 ponto, né? Ele marca 5, estava marcando 4. E o branco e nulo, ele vem para 1% e não sabe, não respondeu, que sempre diminui, cai para 11%, tá? Então vamos fazer aí essa comparação com o quadro anterior. O Jadielson, ele pontuou na espontânea, na que não foi citado o nome, ele pontuou 55%. Quando citou o nome do Jadielson, ele cresceu 5 pontos, né? As pessoas, o Jadielson, vou votar. Então ele cresceu 5 pontos. Ele passou para 60%, então ele teve um crescimento de 5 pontos percentuais. Quando a gente vai para o Ronaldo Alexandre, ele pontuou 23% na espontânea, sem citar o nome, e quando citou o nome, ele não teve nenhum crescimento. Ele nem desceu e nem subiu. Ele continuou pontuando com os 23%, então ele teve 0 de crescimento. O Tadeu, que pontuou 4%,
né, na hora que citou o nome dele, ele cresceu 1%. Né? Ele está aqui como último colocado, ele passou a pontuar 5 pontos. Então, ele teve 1 ponto a mais. Se a gente for aqui para aquele quadro que eu disse a vocês, né, dos indecisos e o não sabe, não respondeu, e o voto branco e nulo, era 17 na espontânea e ele desce 5 pontos, ele vai para 12%, tá certo? Então, aqui a gente vê aí uma vantagem com uma certa tranquilidade na eleição. Se a eleição fosse nessa data, seria eleito aí Jadielson com 60% dos votos. Vamos agora para o próximo quadro, que também é importante a gente fazer essa análise, que é a rejeição, né? É medir o candidato que tem mais rejeição. Quanto mais rejeição você tem menos possibilidade de crescimento, né, na reta final. Então, a gente tem aqui, ó, qual foi a pergunta que foi feita na rejeição? Dos nomes citados, citou o nome dos 3 candidatos, em qual deles o senhor ou a senhora não votaria de jeito nenhum? Essa é a maneira também estimulada, porque citou os nomes, de você medir a rejeição. Nesse caso, Tadeu Fragoso tem a maior rejeição. Ele tem 40% de rejeição. Além dele ter o menor, né, índice de intenção de voto, ele tem a maior rejeição. Ronaldo Alexandre é o segundo colocado, tem a segunda maior rejeição, com 22%, também um número expressivo. Já o Jadielson, que é o primeiro colocado na pesquisa, ele tem a rejeição menor dos 3, ele tem 14%. E sempre também na rejeição, o número de não sabe, não respondeu é grande, aqui é 24%. Então tá aí, resultado da pesquisa de Coqueiro Seco, dá uma margem de tranquilidade para a eleição do Jadielson, né? Se a eleição fosse hoje. Então, tem aí mais esse período aí dessa semana, mas eu arrisco dizer que dificilmente esse quadro mude, a não ser que aconteça alguma coisa muito difícil e complicada. Então, está aí o resultado da pesquisa da cidade de Coqueiro Seco.